Oi pessoal, eu me chamo Gui Oliveira e hoje eu quero mostrar para vocês como depois de 3 anos consecutivos viralizando nas redes sociais, Instagram e TikTok, porque eu sou nova aqui no YouTube, eu continuo viralizando com o mesmo quadro. O que acontece? Qual é o segredo? Qual é a regra? A receita do bolo? Como viralizar nas redes sociais? Esse vídeo em questão eu postei hoje, nesse dia de hoje, hoje é dia 18 de dezembro de 2025. Hoje é 19? Então hoje é dia 19 de dezembro de 2025. Eu postei esse vídeo, 1 hora depois ele já tinha mais de 1 milhão de visualizações, mais de 5.000 comentários, diversas curtidas e muitos compartilhamentos. Mas qual é o segredo para viralizar nas redes sociais? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho e vou reagindo com vocês nesse vídeo que foi eu mesma que editei. Ontem eu gravei esse vídeo e ontem mesmo eu editei. Há muitos boatos sobre mim na internet, sobre os valores absurdos que ela cobra no cabelo, na transformação às cegas. A gente vai gravar um outro vídeo falando sobre isso, sobre os valores em questão, mas eu também faço vários cabelos em que eu sei que seria fantástico contar essa história de forma social, gratuita, enfim, algo que eu sei que vai conectar com o próximo e que vai fazer sentido para as pessoas assistirem. Bom, o Ares ele já estava marcado para o dia de ontem, no caso, dia 18, ele foi o meu primeiro cliente ontem, né? E eu recebi a história dele através de um amigo que é namorado da irmã dele. Ou seja, eu não conhecia a história dele, mas eu super me interessei quando eu fiquei sabendo que ele nunca tinha cortado o cabelo e também nunca tinha feito nenhum procedimento químico no cabelo. E eu fiquei me perguntando, por que será que ele vai cortar o cabelo nesse exato momento? Que idade ele tem? Onde ele mora? Do que ele se alimenta? Né? Eu queria saber mais, eu sou muito curiosa, então eu queria saber mais sobre a vida dele. Um ponto muito crucial desse quadro, que muita gente questiona, né? Ela já conhece as histórias? Ela não conhece as histórias? Ela sabe de alguma coisa antes? Enfim. O grande segredo desse quadro é não saber absolutamente nada de quem vai sentar na minha cadeira. Então, assim que ele chegou, no dia de ontem, na mesma hora, eu já coloquei ele sentado na cadeira, a gente obviamente se cumprimentou, olhei pro cabelo dele, falei, ei, já fez alguma química no cabelo? Ele falou, não, nunca fiz nada. Eu olhei assim, nunca fez nada, esse cabelo super loiro? E daí, na mesma hora, eu falei pra ele, olha, possivelmente o teu cabelo tem essa cor assim, mais queimada, nesse efeito mais mechado, por conta da parafina. E eu sei disso porque eu estudei isso há um tempo atrás para criar uma técnica chamada Paraffin Blonde, onde eu queria ensinar alguns alunos a desenvolverem essa técnica desse cabelo mais parafinado, cabelo mais de praia, com essas rajadas mais queimadas e tudo mais. Então, para desenvolver essa técnica, lá atrás, isso há 6, 7 anos atrás, eu fui pesquisar o que acontecia com os cabelos de surfistas e por que eles ficavam mechados. E nessa pesquisa que eu fiz, eu entendi que toda vez que o surfista ou a surfista passava parafina na prancha e ele dava aquelas remadas em direção às ondas e tudo mais, para escolher a onda perfeita para surfar, o cabelo batia nessa prancha, na base da prancha onde tinha parafina, e o sal e o sol queimavam o cabelo, dando esse efeito de cabelo mais mechado. Então, na mesma hora que eu falei para ele, ele falou, nossa, que legal, faz todo sentido, eu não sabia que meu cabelo então era mechado de parafina. Enfim, aí começou a história dele, ele sentou na cadeira, 17 anos, isso não tem no vídeo, e a gente vai ver o vídeo junto, porque se você tá aqui no YouTube, possivelmente você ainda não viu esse vídeo, a não ser que você me siga também no Instagram ou no TikTok, então a gente vai ver o vídeo do Ares junto, que inclusive é o meu signo. Grande parte de eu querer também cortar o cabelo é que minha avó morreu de câncer e Sinto muito. eu queria fazer um bem, então eu vou doar a instituição Inca aqui no Rio. Chegou me falando que tu não... Um dos primeiros pontos aqui é encontrar a melhor narrativa
para esse vídeo, tá? Porque o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como viralizar dentro das redes sociais, né? Extraindo a melhor história. A história completa do Ares tem mais ou menos uns 20 e poucos minutos. Tem histórias que eu fico 40 minutos, tem histórias que eu fico um pouco menos, que eu já consigo extrair o suficiente, depois a gente continua a conversa. E no primeiro momento ele estava um pouco mais tenso na cadeira, então eu precisava entender como encontrar a melhor narrativa para ele se sentir confortável em falar com uma pessoa que ele não conhecia pela primeira vez e contar algo sobre ele. Vocês vão perceber nos meus vídeos que eu nunca forço uma história, ela acontece naturalmente, isso é um fato, acontece naturalmente. E ele, a primeira coisa que ele já me fala não é sobre o fato dele estar doando o cabelo para uma instituição, que no caso é o INCA, por conta da avó dele que havia falecido de câncer. Essa história ele me contou mais lá para o final da nossa conversa. Porém, eu achei que fazia total sentido eu trazer essa história como um gatilho de atenção já para esse princípio de vídeo. Ou seja, às vezes a pessoa que senta na tua cadeira, independente de ser cabeleireiro ou não, tá? Para qualquer área de profissão que você atue, ela te conta uma história e você vai na linha cronológica. A primeira dica que eu te dou é que não necessariamente você precisa seguir a linha cronológica daquela história que está sendo contada, e sim criar a melhor narrativa para que as pessoas sintam que entenderam o que você quer passar enquanto mensagem, e a pessoa também. Lembra que ele começou muito nervoso, ansioso de estar ali, até porque ele ia cortar o cabelo. Então, as primeiras coisas que eu conversei com ele foi para dar aquela quebra de gelo, para ele sentir que, eu tô aqui por você, a gente vai fazer o melhor trabalho, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então a gente foi se conhecendo primeiro. Mas aqui, no vídeo em questão, eu já trago esse gatilho de curiosidade, de atenção, já para a primeira parte da história. Fez mecha no cabelo? Não, nunca fiz. Só surf, água, mar e provavelmente parafina. Eu surfo todo dia? Todo dia. Todo dia? Todos os dias. Qual foi o maior desafio no surf? Meu maior desafio no surf? Entrar todo dia dentro d'água. Olha isso que super interessante. Na hora eu queria argumentar mais e perguntar mais quando ele falou isso, quando eu perguntei qual foi o maior desafio, o teu maior desafio do surf. Ele falou, entrar todos os dias na água. Você vê que, por mais que ele ama demais o que ele faz, a disciplina de ter que entrar na água todo dia também é um fator predominante a algo que se torna até doloroso, né? Porque se eu quero ser o melhor do mundo, eu não posso vacilar com essa disciplina. Então, todos os dias eu tenho que estar na água até eu conseguir obter os meus melhores resultados. Vamos continuar assistindo. Dentro da água, todos os dias? 3, 4 horas. Por que tu começou a surfar? Na pandemia... Eu posso contar um pouquinho da... Você pode contar o que você quiser. Meu pai, quando eu era pequeno, ele decidiu sair da Romênia pra não ficar, uma vida... Pra não ficar... Desculpa, eu tô... Fica tranquilo. Então ele decidiu sair da Romênia pra eu aprender com as culturas e com o mundo, pra eu virar uma pessoa mais livre. Comprou uma Kombi, aí ficou viajando eu, minha irmã mais velha, minha irmã mais nova, um gato, um cachorro, minha mãe e meu pai. Por causa da pandemia, a gente chegou na Bahia, paraíso, melhor lugar do mundo. Conheci o mar, me apaixonei. Desde que eu conheci o mar, não consigo mais ficar sem. O objetivo da vida é virar surfista profissional e virar campeão mundial um dia. Um fato muito curioso desse atendimento é que, durante parte do atendimento, a irmã dele estava junto também, maravilhosa. Inclusive estava mais ansiosa do que ele, vendo o processo, e eles falavam no idioma nativo deles e eu não entendia absolutamente nada do que eles estavam falando, nada assim. Obviamente eu não perguntei o que eles estavam falando, porque eu nem queria saber do que eles estavam falando lá, e que eles estivessem falando assim, nossa, não tá ficando bonito, não sei o que, né? Então, enfim, não queria saber.
E aqui ele falou já do sonho de se tornar um surfista profissional, e logo em seguida eu perguntei para ele se ele tinha alguns ídolos. Ele falou do Medina, ele falou do Ítalo, para você ver como tem várias camadas que não estão aqui no vídeo em questão, mas que eu fui absorvendo da história dele para extrair o melhor para editar esse vídeo de 4 minutos, onde viralizou em menos de 1 hora com mais de 1 milhão de visualizações. Vamos continuar. Legal. Qual é o maior desafio de virar um surfista profissional? Que é o desafio de qualquer objetivo que você tiver. Focar e ter disciplina para aquele objetivo em si. Mas tem algum caminho que de alguma maneira você possa encurtar esse percurso? Não existe. Não existe. Você participa de... Você viu que aqui ele já fala da disciplina, e eu trago uma pergunta meio questionadora para ele, né? Para entender como um adolescente de 17 anos já se porta diante de algo que ele quer muito. Eu perguntei, existe algum caminho, algum atalho? E às vezes a gente, adulto, a gente fala, dá para dar uma encurtadinha aqui. Ele já falou, não existe. Disciplina, todos os dias, 3, 4 horas na água, é isso, esse é o objetivo, é me tornar um campeão mundial, e é isso que eu tô fazendo todos os dias. Um adolescente, né, nos ensinando grandes lições aqui sobre criar uma meta clara e seguir essa meta até o fim, não importa o que aconteça. Vamos seguir. Campeonato já. Eu acabei de voltar do Peru, do Campeonato Mundial de Surf. E aí, como é que foi lá? Perdi de cara. Foi tipo, eu caí assim no abismo. Foi um choque. Sentimento assim, você tá sentindo um lixo, assim. Porque eu cheguei lá, fiquei 1 mês treinando, aí eu entrei na bateria, fiquei nervoso, não fiz nada e caí de cara. Parecia que o mundo desmoronou assim embaixo de mim. É uma baita de uma pressão, né? Com certeza. Tô engasgado. Posso tomar um gole de água? Obrigado. Sabe qual é o segredo disso tudo? Se divertir. Porque a gente... Nessa hora em que ele fala sobre a pressão de ter perdido, né, dele ter treinado, ele foi pro Peru 1 mês antes, ele treinou todos os dias, ele conheceu o mar, viu as ondas, entendeu como é que era, só que quando ele entrou na água, era como se tivesse, sei lá, apagou tudo que ele treinou, a ansiedade tomou conta dele, e ele, na mesma hora, ele caiu, e isso trouxe uma frustração muito grande para ele. Para quebrar o gelo nesse momento aqui, eu falei de um momento que aconteceu muito comigo quando eu comecei a palestrar, que eu me preparava, treinava, subia no palco. Quando eu subia no palco, apagava tudo, parecia que eu não conseguia entregar nada, que minha palestra tinha sido horrível, que não tinha agregado em absolutamente nada na vida das pessoas que estavam sentadas ali naquela plateia. E essa cobrança, ela pesava muito a ponto de você voltar, né, sair de cima do palco, e aquela frustração tomava conta de mim, achando que eu era inferior, porque ninguém estava me olhando e me julgando, mas eu sentia aqueles olhares de julgamento. E naquele momento ali, eu criei uma conexão com ele, a ponto de que ele ficasse mais solto, mais tranquilo, sabe? Mais seguro, que ele se sentisse num lugar seguro de que tá tudo bem a gente errar, que tá tudo bem a gente cair, o importante é o que a gente faz com aquilo. Que às vezes as pessoas querem criar conteúdos na internet, querem chamar mais atenção do que o real protagonista. Quem é o real protagonista desse vídeo? Não é a Gui. O real protagonista desse vídeo é o Ares, é ele que está contando a história. Eu só conduzo a história, entende? E no processo de edição, isso é muito importante também, não é sobre a história da Gui. Isso que eu tô contando pra vocês, estou contando o que aconteceu para eu quebrar o gelo ali com ele, deixar ele mais tranquilo. Ou seja, eu contei algo que aconteceu comigo. Agora, na edição, só tinha ele. Vamos continuar? Você gostar muito do que a gente faz, mas deixar ele leve também. Porque senão tu vai se cobrar toda vez que tu entrar no mar, e principalmente mais ainda quando você entrar nessa... Como é que você falou? Que foi... Onda cabulosa? Não, quando você caiu, você falou que... Caiu no abismo? Abismo. Aqui eu falei só para ele deixar toda a situação que acontece um pouco mais divertida, que isso é uma lição de quem chega nos 38 anos de vida, né, que a gente vai pesando demais, se comparando demais, levando tudo a sério demais, e parte do processo é se divertir,
né? Tem que se divertir sim, por mais seriedade que tenha. E essa questão que ele fala da onda cabulosa foi porque eu brinquei com ele também, que na minha época as ondas se chamavam cabulosas, né? E por isso que tem esse termo, que nem existe mais, que era da minha época, o cabuloso, não sei se você já ouviu isso na vida, o cabuloso ali. Trouxe coisas da minha vida que aconteceram comigo para deixar aquilo ali mais leve, ele sentir que, cara, tava tudo bem, porque nem tudo na nossa vida acontece como a gente quer. Vamos continuar? Parece, tipo assim, caiu um buraco fundo, aí você tem que... Caiu no fundo do poço, você tem que se levantar. É difícil a caminhada, mas devagarinho acontece, né? Quem é que você espera encontrar depois que eu puxar? E daí que eu finalizo com ele dando a finalização do tema, né? Ou seja, encontrei a narrativa, aconteceram várias coisas durante esses 20 e poucos minutos de conversa, mas eu encontrei uma narrativa. Comecei com a história da avó dele, do porquê que ele estava cortando o cabelo, ou seja, eu trouxe para a audiência o porquê que ele estava cortando. E depois eu encontrei dentro da história dele algo que faça real sentido, ou seja, ele quer se tornar um campeão, perdão, ele quer, cadê minha água? Ele quer se tornar um campeão mundial de surf. E se ele quer se tornar um campeão mundial de surf, qual é a narrativa perfeita? As pessoas reconhecerem quem ele é, o que ele faz e o que ele veio fazer enquanto missão no mundo. Então aqui eu já faço a pergunta que eu faço para todo mundo sempre: quem é que você espera encontrar depois que eu puxar a sua capa? Essa capa. Um novo Ares. Brinco mais uma vez com ele em relação ao nome. Bonito, né? E aqui eu trago pela primeira vez a reação dos pais. Esses são os pais, lembra os pais? Corajosos que saíram da Romênia, colocaram os filhos dentro do carro, cachorro, gato, entraram numa Kombi, foram viajar o mundo, chegaram lá na Bahia, em Ilhéus, que é lá que eles estão, e fez com que o Ares se apaixonasse pelo mar. São esses os pais que estavam assistindo ao vivo na hora que eu puxei a capa, ou seja, a reação deles foi a coisa mais linda. Depois é que eu fui ver o vídeo, eu nem sabia que eles estavam assistindo ao vivo, quem estava filmando era a irmã dele. Vamos lá. Puxou, e a reação do pai dele e da mãe, cara, foi muito legal. O do pai, então, é porque o vídeo não tá completo aqui, mas do pai dele foi muito bom, muito bom. Olha lá, ele... muito bom. E ele pede pra me dar um abraço, que eu achei essa coisa mais fofa do mundo. Depois ele me abraça de novo e ele não para de se olhar no espelho. Muito fofinho, cara. Assim, aqui no YouTube o vídeo tá sem o som, e é claro que daí eu coloco uma música super emocionante na hora da puxada de capa. Pá! Sou péssima solfejando. Sempre coloco a imagem do antes, né, pra pessoa relembrar, e o depois. Quis deixar ainda um corte mais moderno, uma coisa que, tipo, quando tivesse molhado, ele balançasse o cabelo, ainda desse aquele charme do adolescente, né? A inspiração foi aquele estilo Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, que ele lembra muito esses personagens, assim, né? Enfim, e agora vamos ver um pouquinho da reação das pessoas não, né? Dos comentários das pessoas. Dia sim, dia não, eu posto vídeo, tá? Então a consistência para as redes sociais é fundamental. Às vezes a pessoa posta um vídeo, depois não posta nunca mais, viraliza um vídeo, daí vai postar outro, sei lá, um mês depois, não pode. Consistência nas redes sociais é fundamental. 233 mil curtidas, 11 mil comentários, 3,3 milhões de visualizações em um dia, tá? Gente, primeiro romeno que vejo falando português. Meu namorado é de Cluj, sei lá o que é isso, e não fala nem oi. E eu também fiquei impressionada, porque assim, eles estavam conversando em romeno mesmo, que a gente não estava entendendo nada do que eles estavam falando. E ele fala muito, muito bem mesmo. Menino lindo. O mais incrível é sentir a palavra em meio a toda a história vivida. Chego à conclusão que vez outra temos que contar nossa história para alguém. Assim sentimos o quanto estamos vivos para continuar. Um enorme beijo com todo amor e admiração a esse quadro. Muito legal isso.
é onde eu falo a conexão que gera com as pessoas, né? Porque parece que a gente se sente representado muitas vezes na história do outro. Isso é muito, muito legal. E por isso que eu continuo também o quadro, mesmo depois de toda aquela polêmica dos valores e tudo mais, né? Porque, na verdade, as pessoas pouco sabem o que de fato acontece. Ó, sabe o que é mais legal nas minhas redes sociais? Com exceção daquela época de 1 ano atrás, que houve todo aquele cancelamento e tudo mais, o meu público, a minha comunidade, né, é uma comunidade muito acolhedora. Então a maioria dos comentários, são raros os comentários críticos, então a maioria dos comentários é com muito carinho, sabe? Então tem muito carinho aqui para ele. Cara, você é lindo de todas as maneiras, essa caminhada está só no começo e não existe abismo, existem testes para que tenha coragem de viver. Eu gosto sempre de pensar que, mesmo que pareça que não, existe sim um abismo, e é importante a gente validar esse sentimento de frustração para que a gente tenha essa continuidade de não desistir do processo, né? Então, às vezes a gente tem essa tendência de não validar o sentimento de tipo, tô pensando em desistir, tô me sentindo fracassado, tô com medo, tô triste. Poxa, acolhe todos esses sentimentos, é muito importante. Isso é uma das coisas que eu faço muito na cadeira, tá? Eu até chorei. Aqui pra mim foi a transformação mais incrível pela emoção dele, me tocou de uma maneira mais apaixonante. Você tá vendo o que eu falei em relação à construção de narrativa, construção de história? Por que esses vídeos atingem a quantidade de visualização que atinge? Porque eu não pego simplesmente a história bruta e saio lá e jogo. Até porque imagina a quantidade de histórias que eu já ouvi durante esses 3 anos que eu posto histórias de vida de pessoas. Quantas histórias eu podia ter destruído a imagem das pessoas? Então eu tomo muito cuidado nesse processo de edição. Bia, foi você que editou o vídeo? Sim, fui eu que editei o vídeo. Eu gosto do processo da edição. Acho que me torna mais criativa. Alguns é a equipe, outros sou eu. Eu gosto muito desse processo de edição. Todos eu aprovo, todos eu vejo, todos eu valido a cor, todos eu valido a narrativa, todos eu valido o áudio, todos eu valido a música que vai ser colocada, o momento que vai ser colocado. E é muito importante que a gente não delegue esse tipo de coisas, sabe? O que eu quero mostrar para vocês aqui é como construir essa narrativa e transformar esse vídeo em algo viral. E você pode fazer aí dentro das suas redes sociais também. Número 1, e muito importante, encontrar uma narrativa que prenda a atenção da tua audiência nos 3 primeiros segundos, colocar o cliente como protagonista e não você. Eu acho que isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Encontrar uma música adequada, a emoção adequada e entender se isso é o que de fato valida a tua comunidade, tá? Porque, por exemplo, na minha comunidade faz super sentido, na comunidade de outras pessoas possivelmente não faria sentido algum, né? Mas o que eu queria só que vocês entendessem aqui era a história mais completa por trás da história do Ares, que tá viralizando nesse exato momento lá no Instagram e no TikTok. E se você quiser ver esse vídeo completo, com toda essa emoção, sem parando em pausas aqui o tempo inteiro, vai lá no Instagram, dá uma conferida. E se você veio do Instagram, me segue aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas para entender mais sobre esses processos de marketing, viralização, Instagram, histórias, o próprio Monocast que está aqui dentro também. Esteja inteiro na história das pessoas, esteja inteiro nos seus conteúdos, esteja inteiro na sua profissão, naquilo que você quer, muita clareza nos seus objetivos. Se tem uma coisa que o Ares ensinou aqui pra gente é disciplina, foco, e o resultado vai chegar. Mas que há muitas pedras no caminho, sim. O importante é não desistir. E para não esquecer, deixa aqui no comentário alguma dúvida que você queira ver nos próximos vídeos. E principalmente se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, se você quer conhecer um pouco mais das histórias por trás dos bastidores, como é que eu crio meus conteúdos, como é que eu faço as minhas edições e como é que eu conduzo todas as coisas que acontecem aqui. Deixa aqui nos comentários, deixa se você gostou, deixa se você quer um novo conteúdo, deixa sugestão, e é isso, até a próxima. Beijo!